Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Portugal Legal. Eu sou Renato Koprowski, sou advogado e estou aqui no canal Portugal Legal de hoje para falarmos a respeito do casamento em Portugal por procuração. O assunto já foi visto no ano passado, mais ou menos aí pelo mês de junho, julho. Nós publicamos já um material a respeito, mas a pedido de algumas pessoas aí interessadas e com algumas situações um pouco peculiares em razão da pandemia e algumas situações que a gente gostaria de deixar claro aqui no vídeo, nós resolvemos então retomar este assunto e estamos aqui produzindo o vídeo para os senhores. Antes de iniciarmos propriamente dito o assunto, eu queria lembrá-los para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e marquem o sininho na página do YouTube para que a cada novo material postado, os senhores recebam automaticamente este material sem se preocupar com absolutamente nada. Vamos rodar a nossa introdução e em seguida retornamos ao assunto. Olá, sejam bem-vindos ao canal Portugal Legal. Então, como dito lá na frente, hoje o assunto é casamento em Portugal por procuração. Mas, doutor, é possível casar em Portugal por procuração? Sim e não. Como assim? Agora deu um nó. Como sim e como não? Depende do país de origem de um dos nubentes. A primeira situação, um nubente deve ser português. Para que eu consiga casar com um português, não é? Ele tem que ser de nacionalidade portuguesa, porque o que eu estou almejando? Estou almejando um casamento com cidadão português, que daqui passados 3 anos, segundo a lei da nacionalidade, eu consigo então com isto obter a minha nacionalidade, não é? Porque se ele for um cidadão de outra origem, isto aqui não pode ser feito, então você vai entrar nos processos e nos procedimentos tradicionais do CEF, né, e da lei da nacionalidade, esquece, porque isto vai por outro caminho. Agora, se eu estou, né, no Brasil, e eu vou falar aqui especificamente para cidadão brasileiro. Por quê? Vou abrir um parênteses. Nem todos os países reconhecem o casamento celebrado por um cidadão. Vou dar um exemplo, só um exemplo. Vou dar um exemplo. O cidadão do Marrocos e vai casar com um cidadão português. Pode acontecer, não estou dizendo que o Marrocos é o caso, é só um exemplo. Pode acontecer que o Marrocos não reconheça este matrimônio realizado em Portugal entre um marroquino e um português no momento em que eu for fazer a transcrição deste casamento lá no Marrocos. Tá? Isso acontece com vários países. Vários países não reconhecem este tipo de casamento quando realizado por procuração aqui em Portugal. Ok? Mas, brasileiro, perfeito, brasileiro aceita. Então nós estamos diante dessa situação. Um nubente é brasileiro e um nubente é português. É possível casar por procuração? Sim, é possível. Como isto funciona? Basicamente, um dos nubentes está presente no dia da celebração e o outro é representado. Normalmente o português vai estar aqui e o brasileiro então estaria fora de Portugal. Feitas as formalidades iniciais, tomadas todas as informações, nós procedemos aí a alguma documentação, vamos ter que formalizar isto à vontade, não é? Vem procuração, contrato, certidões do cidadão brasileiro, né? Fotocópias de vários documentos, né? Várias informações a respeito se tem filhos ou não tem filhos, né? Se pretende ou não adotar o nome do português. Né? Então, tudo isto vai ser discutido e vai ser avaliado num primeiro momento. Resolvido isto, passamos à fase, então, de formalizar esta contratação, não é? Por que eu digo formalizar a contratação? Porque esta procuração, este mandato para o efeito do casamento, ela deve ser feita através de um advogado.
Então, o advogado formaliza, ele pega a procuração, ele pega o contrato, as partes assinam, juntam todos os documentos necessários, encaminham para o escritório e daí, então, ele pode dar entrada na primeira fase. O que é a primeira fase deste casamento? A primeira fase é o pedido de autorização de casamento. Neste momento, nós temos que encaminhar toda a documentação original, junto com a procuração, junto com todas as informações necessárias para quê? Para que a conservatória monte o processo, faça uma consulta ao CEF para ver a situação daquele cidadão estrangeiro, para certificar-se de que não há contra ele nenhum impedimento de entrada em território nacional, ok? E, uma vez que o CEF dê parecer positivo a este casamento, então a conservatória finaliza o processo e diz, ok, doutor, o casamento está aprovado, né? Processo de casamento recebe um número, processo numerado, processo datado, tem então autorização para casamento em até 180 dias. Ou seja, do dia em que foi aprovado o casamento, 180 dias para diante. Se não for celebrado dentro dos 180 dias, o processo perde o efeito e teremos de reiniciar com todos os procedimentos junto à conservatória. Normalmente o noivo português está presente, né? Ou a noiva portuguesa está presente. Se não estiver, ele no dia da celebração, né? Estou falando agora da celebração, no dia da celebração ele também vai ter que estar representado por um advogado. E não pode ser o mesmo advogado que representa o estrangeiro, brasileiro no caso. Então, no dia do pedido, um só advogado pode resolver os dois. No dia da celebração, apenas um advogado. Se o outro não puder, 2 advogados. Então veja que isso também implica já em custos, né? E em outras situações envolvidas outro contrato. Por quê? Porque se o noivo ou a noiva portuguesa não estiverem presentes, há a necessidade de 2 advogados. Antes de formalizar tudo e de deixar tudo certo ainda, nós temos que saber várias informações, nós temos que ter conhecimento de várias informações a respeito do que se pretende, né? Porque no ato do pedido eu tenho que já informar a conservatória se quer mudar de nome, se não quer, se tem filhos ou se não tem filhos de outros relacionamentos, a questão, né, nome, filhos, regime de casamento, né, qual é o regime de casamento que vai ser adotado, e dependendo do tipo de regime, o custo, a taxa que é paga na conservatória pode ser mais, pode ser menos, né? Se casar pelo regime básico, pelo regime normal, tradicional, o custo é de 100 e tantos euros, se casar são 125 euros, e se não fizer isto, que tiver que fazer um pacto pré-nupcial, aí são mais 100 euros, então vai passar dos 200 euros aí já a custa do casamento, além dos honorários que o advogado cobra normalmente, não é? Então veja, é possível sim, dá para casar por procuração em Portugal, né? Este casamento é válido, ele é reconhecido pelo Brasil, né? Você pega uma cópia da certidão de casamento portuguesa, dá entrada no Brasil no registro civil e faz a averbação deste casamento aí no Brasil. O Brasil reconhece, por isso nós podemos casar por procuração. Se o outro país, né, como eu dei lá o exemplo antes, não reconhece este casamento, não adianta pegar a certidão e levar lá para colocar, para fazer a averbação, porque não há como, eles não vão aceitar. O Brasil aceita, portanto é plenamente viável. Tá? E mais interessante, tem um detalhezinho aqui, que, digamos assim, lá em 2019, quando nós fizemos o vídeo, isto não existia, porque nós não tínhamos a pandemia. Hoje nós temos a pandemia. Portanto, naquela época era fácil, você pegava um avião no Brasil, embarcava como turista, vinha aqui, casava, voltava, ou ficava, e depois, evidentemente, depois do casamento, nós temos aí uma série de outros procedimentos que devem ser feitos para que esta pessoa possa residir legalmente em Portugal. Não é só o casamento. O casamento é a primeira etapa. Depois do casamento vem outros procedimentos ainda necessários para que esta pessoa possa residir legalmente em Portugal. Não é só a certidão, tá? Isso é outra história que vem depois. Mas o que acontece? Vamos lá, pandemia. Eu não posso ir a Portugal. Caso por procuração. E agora, o que eu faço? Aí você aguarda uns dias, 2 dias, 3 dias,
O advogado pode lhe encaminhar, então, já uma cópia da certidão de casamento portuguesa, e com esta cópia em mãos, você agora tem um vínculo com o cidadão português, um vínculo que é legalmente aceito, e através deste vínculo e com base neste documento, você pode embarcar e vir a Portugal. Perfeito? Aí não tem nada a ver com pandemia. Então, é uma situação em que muitas pessoas se encontram. Doutor, eu namoro há 5 anos, o meu noivo está aí, a gente tinha casamento marcado, mas a procuração resolve o caso. Pronto. E depois de casado, venha. Tá? Só não peça beijo do noivo no dia lá da celebração, porque não, brincadeiras à parte, mas deixo para vocês depois. Perfeito? Gente, era isso, tá? O casamento por procuração em Portugal para brasileiros é aceito, é válido, é reconhecido. E, como dito agora no finalzinho, abre uma porta para aqueles que pretendem vir e conviver com o seu nubente, com o seu então esposo ou esposa aqui em Portugal. Ok? Mais informações? Está aqui embaixo o nosso Instagram. Lá no início, na introdução, já deixamos nossa página, deixamos o nosso e-mail e deixamos o nosso número de WhatsApp. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato. Tá? Não adianta deixar comentários e pedidos aqui de casos particulares na página do YouTube, porque não tenho por hábito de responder e entrar em pormenores nos casos que são específicos de cada um. Portanto, entre em contato pelas mídias que a gente coloca à disposição de vocês, ok? E isto resolve o assunto. A todos, um grande abraço, muito sucesso e até a próxima. Ou então, até a celebração do casamento. Até breve.